Você sente que você adia todas as suas atividades e deixa para fazer no último minuto? Fica aqui comigo que eu vou te dizer o que acontece, por que isso acontece e qual que é a lei que você vai usar para organizar o seu tempo. Beleza? Bora lá! Salve, salve galera, eu sou o Fagner Borges, criador do Movimento Freesider, e eu ajudo pessoas que estão sufocadas pela rotina a sair dessa rotina massacrante e viver um estilo de vida com muito mais liberdade de tempo, mobilidade e dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é que faz com que a gente sempre deixe as coisas para última hora. Bom, você sente que você deixa aquelas atividades que você se planejou para fazer sempre para a última hora, não importa, você planejou um mês, você vai enrolar um mês e vai fazer só no último, quando você já fala assim, caramba, não vai dar tempo, é que você resolve fazer. E o que é pior, né? Esse tempo que você separou para fazer essa atividade que você não fez, você ainda não usufruiu da melhor forma que você poderia. Ou seja, curtindo com as pessoas que você gosta ou fazendo outras atividades que eram também importantes. Você simplesmente ocupou a sua cabeça durante todo esse tempo, mas não fez nada, ou simplesmente procrastinou e foi enrolando e foi fazendo coisas como olhar o WhatsApp, jogar um joguinho. Eu tô viciado num joguinho aqui de celular que eu vou te contar. O WhatsApp, celular, jogo e Facebook, Instagram, e simplesmente não fez. Deixou para fazer na última hora, ficou ansioso e aquela coisa toda. Isso aconteceu com você? E o que é pior, você acaba ficando se culpando, se sentindo culpado, porque, pô, você separou aquilo ali e de alguma forma você não conseguiu fazer e, cara, você fica culpado, você fica ansioso, você fica chateado com você mesmo, mas não sabe o que acontece. Parece que você é um procrastinador master, aquele cara que sempre deixa as coisas para a última hora. Desde o colégio, faculdade e agora no trabalho, sempre foi do mesmo jeito. Bom, se você se identificou com essa história, eu digo, eu também era assim. E de vez em quando ainda dou uma escapada, dou uma tropeçada e acabo ficando procrastinando dessa forma. E sabe por que isso acontece? Isso é natural do ser humano. Existe um estudo feito por Cyril Parkinson. Ele fez esse estudo em 1955 no The Economist e disse que o homem mais ocupado é o que tem mais tempo livre. Olha só que interessante, eu vou repetir. O homem mais ocupado é o que tem mais tempo livre. Foi isso que Parkinson afirmou lá no The Economist em 1955. E isso causou um alvoroço, né? Pô, como assim? Ele fez um estudo que foi depois conhecido, hoje é conhecido como a Lei de Parkinson. E ela mostra que quanto mais ocupado você é, mais tempo você encontra para fazer as coisas. Enquanto quanto mais vagabundo você é, ou seja, quanto mais tempo livre você tem, menos você faz o que precisa ser feito. E se você quer que algo seja feito, dê para alguém ocupado. Essa é a máxima da Lei de Parkinson. E a Lei de Parkinson, basicamente, ela se assemelha muito à Lei dos Gases. Sabe os gases? Que o gás se expande para ocupar todo o espaço que tem disponível? A mesma coisa acontece com o trabalho. O trabalho se expande para ocupar todo o tempo disponível. Então, o que isso quer dizer? Traduzindo em miúdos. Quanto mais tempo você aloca para fazer uma atividade, mais a sua mente vai se ocupar com essa atividade. Não quer dizer que você vai botar a mão na massa para executar essa atividade, mas a sua mente vai estar ocupada com ela. E a sua mente vai ocupar esse período para que você não se sinta, digamos, fazendo nada. Só que, na verdade, ela só está te ocupando, ela só está te deixando mais angustiado, porque você fica pensando na atividade, mas você não consegue executar a atividade. Como é que você se livra da Lei de Parkinson, ou como você faz para que a Lei de Parkinson jogue ao seu favor? Ao invés de você colocar prazos muito longos para as atividades que você vai executar, então, por exemplo, digamos que eu preciso fazer um relatório. E eu conseguiria fazer esse relatório em 2 horas.
mas meu chefe só me pediu esse relatório para sexta-feira e hoje é segunda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alocar esse relatório, vou deixar esse relatório para sexta-feira, mas eu vou todo dia pensar no relatório, porque eu tenho uma semana para fazer. E aí o que vai acontecer? Quando eu estou pensando nesse relatório durante uma semana, eu não vou fazer o que eu preciso fazer das outras coisas, porque a minha cabeça vai ficar ocupada com o relatório. Como você resolve isso? De duas, uma. Ou você muda, fala assim, ó, chefe, eu vou te entregar o relatório hoje, e já faz o relatório, já se livra da atividade. Ou você planeja as suas atividades diárias, das coisas que você tem que fazer, relacionadas às tarefas que são mais urgentes. E trabalha essas tarefas em curto espaço de tempo. Simplesmente apaga essa tarefa da sua memória. Você deixa apenas tarefas relacionadas ao seu dia a dia. Hoje, por exemplo, existem programas que você pode colocar suas atividades lá e ele vai te mostrar só as atividades do dia. Então, você quebra as suas atividades em subatividades. Digamos, você tem um projeto, você vai criar em subprojetos, subatividades bem pequenas que você aloca durante o seu dia. E o programa só vai te mostrar essas atividades, ele não vai te mostrar as atividades de amanhã, de depois e de depois, para você não ocupar a sua mente com essas outras atividades e assim você não ficar procrastinando e deixando para depois. A melhor forma de você destruir a lei de Parkinson e usar ela a seu favor é você, então, quebrando atividades longas, atividades grandes em pequenas atividades, em pequenos passos que você tem que dar e alocando eles em curto espaço de tempo. Por exemplo, você tem uma atividade que você consegue fazer em 1 hora e você separa 2 horas para ela, você vai ocupar as 2 horas. Então, se você tem 1 hora, separa 45 minutos para essa atividade, porque o seu cérebro ele vai se ajustar para atingir a atividade nesse período que você colocou, no tempo que você colocou disponível. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui palestrar num evento, no Elevation, e eu conversei com uma pessoa lá, um amigo estava lá, e eu conversei com ele e expliquei a lei de Parkinson. E aí ele falou assim para mim, caramba, Fagner, que interessante, cara, é por isso ontem eu tinha que ajustar as coisas da empresa, porque hoje eu ia viajar de manhã, então eu tinha que ajustar as coisas da empresa no dia anterior. E eu procrastinei o dia inteiro. E era coisa pra caramba. E não fiz. Enrolei e não fiz. Aí hoje de manhã, antes de viajar, eu acho que ele viajou umas 10, 11 horas da manhã. Então ele trabalhou mais ou menos umas 3 horas antes de viajar. Em 3 horas eu fiz tudo o que eu tinha programado para fazer no dia anterior e só enrolei. Ou seja, ele só precisava de 3 horas para executar aquela atividade. Mas ele separou um dia inteiro para fazer aquilo. E aí ele não fez. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Por exemplo, você está lá no trabalho e você precisa ir no médico. Uma coisa que normalmente você leva o dia inteiro para fazer, você fez em uma manhã, porque você tinha que ir ao médico. Quando eu percebi esse tipo de coisa que acontecia comigo, eu comecei a me sacanear. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a agendar coisas na minha rotina. Porque o que estava acontecendo? Eu trabalho em casa. Aqui é minha casa. Vocês estão vendo aqui, eu estou dentro de casa. Eu trabalho em casa. Então, a hora que eu quiser, eu posso trabalhar. A hora que eu tiver disponível, eu posso trabalhar. E, como a gente viu com a lei de Parkinson, o quanto de tempo que a gente tem disponível, a gente ocupa. Como eu estou em casa, o meu tempo é todo disponível. E aí, eu ficava me ocupando e não rendia, não trabalhava, o negócio não fluía. Como é que eu fiz para resolver isso? Eu comecei a criar atividades fora de casa. Por exemplo, eu arrumei uma aula de vôlei de praia, academia, e comecei a procurar outras atividades, cursos e outras coisas para que eu saísse de casa e eu tivesse um período X de tempo que eu precisaria trabalhar. Isso até eu me acostumar. Então hoje eu me forço a trabalhar até X horas. Então eu me forço a trabalhar, por exemplo, das 2 da tarde às 7 da noite. Esse é o meu horário de trabalho, 2 da tarde às 7 da noite. Chegou 7 da noite, não importa se eu terminei ou não terminei. O que eu vou fazer? Eu vou parar. Por quê? Para condicionar o meu cérebro que eu só tenho esse período de trabalho.
Se você acostuma a sua mente que você pode fazer hora extra, você vai começar a fazer cada vez mais hora extra. Se você acostuma ela que você tem um horário X de trabalho, que você vai cumprir o que você precisa cumprir naquele horário X de trabalho, você vai cumprir. Lembra, ser um ótimo funcionário, ser alguém que gera resultado, não é você fazer hora extra, é você executar o que você precisa executar no tempo que você tem. Isso é ser um bom funcionário. Então, a partir do momento que você se foca no período que você tem e se coloca uma regra clara de que você só pode executar naquele período, você começa a ser muito mais produtivo. E antes da gente encerrar, para como você ocupar o seu tempo e como você fazer para que você não trabalhe mais do que você precisa. Eu tenho um e-book que chama O Guia Completo de Como Lucrar com Seu Conhecimento Enquanto Você Viaja o Mundo. E eu vou deixar o link para download aqui de graça para você. É só você colocar o seu e-mail e você pode fazer o download desse e-book e ler. E aí você vai fazer o seguinte, você vai se ocupar nesse período. Então, digamos, você vai definir uma hora do seu dia para você trabalhar e vai definir uma hora para você parar. E aí, nessa hora que você parar, para você não ficar à toa, você vai ler esse e-book para você encontrar formas diferentes de você ganhar dinheiro e usar o seu tempo para crescimento, usar o seu tempo para você ganhar cada vez mais. Nesse e-book eu te mostro formas diferentes de você ganhar dinheiro com o seu conhecimento trabalhando pela internet, formas diferentes de você ganhar dinheiro com a internet. Beleza? Espero ter te ajudado, espero que você goste do e-book, espero que você siga aí as minhas recomendações. Você vai ver que quando você começar a usar a lei de Parkinson ao seu favor, vai ficar muito melhor, vai sobrar muito mais tempo na sua vida para você fazer as coisas que realmente importam, as coisas que realmente vão te levar para um próximo nível, que vão fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço para você, deixa o seu comentário aqui depois como que foi a aplicação da lei de Parkinson e a gente se vê no próximo vídeo.